Boa tarde a todas e todos. Aí, obrigado. A Casa da Favela é um projeto idealizado pela Agência de Notícias das Favelas, que reúne autores, editoras, coletivos e pesquisadores com produção literária e acadêmica sobre e a partir da periferia. Em 2024, volta a FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty, para mais uma edição. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer por mais um ano de parceria com a organização da FLIP. E dessa vez, a Casa da Favela conta com o patrocínio da Caixa Econômica Federal, a quem agradecemos a confiança em nosso projeto. Por favor, o vídeo institucional do nosso patrocinador. Um cara de sorte, passo a semana inteira rodeado de arte. Sorte tenho eu também. Aqui na Caixa Cultural tem coisa boa e gente boa todo dia. Trarei spoilers de exposições, além de música, dança, teatro, bastidores e programações. Tudo acessível para você e para toda a família. Aqui todo mundo ganha alma de artista, mas também não há quem resista. Por isso, sabe quem é o próximo que a gente quer receber aqui? Você. Vem pra Caixa Cultural. Cultura é pra gente. Cultura é pra todos. Pessoal, é um motivo de grande alegria realmente a gente estar sendo patrocinado pela Caixa já no nosso segundo ano da Casa da Favela e vida longa a Casa da Favela. Estou muito feliz porque onde eu passo a gente escuta dizer que é a casa mais comentada e também cabe a nós muita imprensa, muita mídia que a gente está tendo. Então, muita felicidade para nós da direção. Queremos agradecer também a parceria institucional da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, através do LABIC, do Lábio Cultura Viva, a Periferia Brasileira de Letras, PBL da Fiocruz, o Instituto Alameda e a Fundação Casa de Rui Barbosa. Vamos então dar início a mais essa mesa redonda, retratos do literato quando político, retratos do literato quando político, reabilitação das utopias na periferia brasileira de letras, PBL. Passa a palavra então para o Juliano, o nosso mediador. Muito obrigado pela parceria, querido. Muito obrigado, André. E gostaria de começar agradecendo a Casa da Favela por criar esse espaço e por abraçar os parceiros aqui falando em nome do Alameda, mas também PDL representado aqui por Felipe e Lara. É um grande prazer estar de volta aqui, né? Participamos no ano passado e estar aqui de novo com uma mesa maravilhosa que eu já vou lhes apresentar. Então, como disse André, o título lindamente filipesco, elegante, dessa mesa, retratos do literato quando político, reabilitação das utopias na periferia brasileira de letras. Temos aqui a Lara Nunes, que é da região metropolitana de Salvador da Bahia. Lara é artista da palavra, integrante do Slam das Mulheres, vocalista da banda Calundu e membro da Periferia Brasileira de Letras. Ao lado dela, temos o Túlio Custódio. O Túlio é sociólogo. Ele é o mais novo carioca, sendo que ele foi adotado pela cidade ontem. Se mudou de São Paulo, chegou no Rio de Janeiro ontem e já está aqui conosco. Amanhã ele vai estar em São Paulo de novo. É um homem onipresente. O Túlio é pesquisador afiliado e fellow do Instituto Alameda. Ele está tocando um projeto junto com o Felipe, que a gente vai discutir aqui hoje. Mas foi um grande prazer integrar o Túlio na nossa rede de pesquisadores. Você pode ir no site do Alameda para ver nossa rede, uma rede internacional. Porque Túlio está estudando questões com uma abordagem muito particular. Ele estuda capitalismo racial, conectando o mundo do trabalho com a indústria criativa, com questões da subjetividade, questões afetivas, juntando três áreas que são
de alto interesse do Alameda. E esse projeto que ele está tocando com o Felipe, eu espero ver os resultados nesses próximos tempos, toca em boa parte das coisas que eu tudo venho estudando há muito tempo. O Felipe Eugênio é de Vila Isabel, embora é muito possível confundir ele com o Laranjeira Zur. Ele saiu da vila, mas a vila não saiu dele. Felipe é historiador, editor, ensaísta, trabalha com a Fiocruz na cooperação social há muitos anos, é militante na favela de Manguinhos há 20 anos e é coordenador da Periferia Brasileira de Letras. Felipe é um grande amigo há muito tempo e a gente vem conversando sobre utopias, imaginação e esse mundo catastrófico em que a gente vive, imaginando projetos há muito tempo. Então também é um grande prazer poder estar conectado com a PBL nessa parceria para desenvolver esse projeto. E qual é o projeto? O projeto se chama Vestígios, Estímulos sobre a Utopia nas Lutas da Periferia Brasileira de Letras. Eu deveria me apresentar também. Eu sou Juliano Fiore, sou diretor do Instituto Alameda. Eu nasci em Londres, por isso vocês vão notar um sotaquezinho de vez em quando, mas a minha cidade adotiva é o Rio de Janeiro. O Felipe vai contar um pouco mais sobre esse projeto, que é um projeto que o Alameda está desenvolvendo em parceria com a PBL, mas a PBL também é objeto de estudo desse projeto. E eu gostaria só, antes de passar a palavra ao Felipe, que eu, na verdade, estou aqui como mediador, mas eu vou ter um papel mais de comentarista, eu vou fazer umas reflexões sobre o que os panelistas aqui vão dizer. Gostaria só de falar um pouco do Alameda, o que a gente faz. A Alameda é um instituto internacional de pesquisa coletiva conectada às lutas sociais contemporâneas. Foi lançado no ano passado, em abril, em Londres, e aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em julho do ano passado. Portanto, tem base em Londres e outra aqui no Rio de Janeiro, mas, como eu já disse, tem uma rede internacional com mais de 60 pesquisadores no mundo inteiro. E a ideia é contribuir, através da pesquisa engajada, a respostas estratégicas à catástrofe. E quando falamos em catástrofe, não estamos falando apenas nas crises cotidianas que vão se proliferando por aí, senão catástrofe como uma ameaça que já se apresenta no nosso horizonte de expectativa. Durante talvez 40 anos, uma boa parte do mundo, nas sociedades capitalistas, faltou uma imagem de futuro. E muitas vezes agora parece que voltou uma imagem de futuro. Temos uma imaginação coletiva política, só que mudou o sinal. Essa imaginação coletiva aponta para uma catástrofe. Se a gente olha para a arte, para a literatura, para os filmes em particular, a gente vê colapso ecológico, guerra nuclear, colapso da modernidade. Então, onde está a esperança? Alameda é uma alusão ao último discurso do Salvador Allende, o presidente chileno que morreu durante o golpe em Santiago, em setembro de 1973. No último discurso dele, ele falou: vocês saberão que mais cedo que tarde abrirão novamente as grandes alamedas por quais o homem livre caminha para construir uma sociedade melhor. Pode parecer anacrônico falar num caminho ao futuro melhor num tempo de catástrofe. E o exercício não é apenas imaginar utopias, não é um exercício idealista de sentar numa cadeira e ficar pensando racionalmente sobre o que poderia vir no futuro. Não, é uma questão de entender a organização, a base material, e entender como pode surgir a partir dali uma nova imaginação. Como se poderia converter a imaginação catastrófica numa imaginação utópica que também contribua à organização. Com isso, esse projeto é central, porque é um projeto que toca em questões de utopia, é um projeto de pesquisa, mas é um projeto engajado com a indústria cultural, com a literatura e nas periferias brasileiras.
Então, eu vou passar a palavra ao Felipe. Felipe vai falar um pouquinho, depois de tudo, depois Lara, depois eu vou fazer umas reflexões antes de abrir para vocês. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Bom, quero começar aqui agradecendo demais, novamente, a Casa da Favela por nos receber, por manter essa parceria que começamos no ano passado. Estou sendo muito feliz de estar vivendo aqui esse dia de flip. Esse último dia tem sido realmente muito parecido com a sensação de pisar aqui a primeira vez no início da flip. Né? Uma casa que tem esse nome, Casa da Favela, mostrando uma pluralidade de ideias, que eu acho que o pouco que a gente vai tentar fazer aqui hoje é isso. Apresentar uma série de dimensões que não são óbvias nem estereotipadas do que a favela pode e consegue produzir. Então nós tivemos aqui uma série de diálogos e agora vamos fazer um diálogo sobre tempo. E quando eu falo sobre tempo, eu quero dizer que é muito importante a gente pensar naqueles que têm pouco tempo. Pensar na classe trabalhadora, pensar nas populações vulnerabilizadas. O pouco tempo ele se reflete em uma série de condições que são condições limitadoras, né? Se a gente pensar na literatura, o pouco tempo, o tempo de quem está no corre, o tempo de quem gasta tempo demais no ônibus, na ida e na volta do trabalho, significa também um tempo curto para conseguir ler. E não é só o tempo reservado para isso, é o tempo do corpo cansado que não consegue fazer a leitura nem antes de dormir, né? É o tempo, eu como professor de EJA e Manguinhos já de muitos anos, o tempo onde o estudante de EJA, que saiu do trabalho às 5 da tarde, chega na EJA às 6h30, sai de lá às 10 da noite, esse estudante, essa mulher, esse homem, quando voltam para casa, todos, né, adultos, não conseguem fazer ali o que seria um dever de casa. Então, essa EJA deve pensar uma EJA cidadã, uma EJA de território de favela. Tem que ser um outro formato. Estamos aqui fazendo uma mesa hoje sobre novos formatos e sobre tempo. E quando falo sobre tempo, eu já falo aqui um pouco sobre ter tempo para pensar futuro. Entre várias instituições que a vida do corre proporciona às pessoas que estão sob condição de maior vulnerabilidade econômica, social e política, uma dessas mutilações está em qual é o tempo, qual é o espaço, quais são as condições materiais e objetivas que temos para produzir reflexão sobre onde queremos chegar. Não amanhã, mas daqui a 10, 20, 30 anos. Esse exercício que parece meio vago, ele é super cotidiano. A gente tem a Faria Lima fazendo isso o tempo todo. A gente tem não só economistas realmente da Faria Lima, mas também da academia fazendo isso. Nós temos uma série de grandes organizações transnacionais que só fazem isso. Os milionários já estão pensando em como fazer para vir no mundo pós, com ou sem bunker. Trabalhando com a ideia da catástrofe total, que eles são protagonistas disso. E como estamos nós? Como estamos nós, a classe trabalhadora, nesse lugar? Então, por isso vai ser importante para esse debate aqui. E antes de falar aqui um pouco dos meus companheiros de mesa. O Túlio, ele é meu companheiro de pesquisa, membro da Alameda, como eu, e essa ideia de pesquisa surgiu no ano passado na Casa da Favela. Nós fizemos uma mesa onde debatíamos já essa ideia de pensar a utopia a partir da periferia e tudo mais. E aí, quando eu conheci o Túlio nessa ocasião, eu fiquei muito surpreso, porque o Túlio, vocês vão ver aqui hoje, ele consegue mobilizar uma série de conceitos do que chamaria de uma epistemologia afrodiaspórica fundamental para hoje em dia. E eu pensei na hora, nossa, enfim, alguém vai poder resolver as minhas lacunas, talvez eurocentradas demais em relação a conceitos, a autores, e o Túlio virou esse bem-vindo companheiro. Nas nossas trocas, isso apareceu, então vai ser importante do projeto que vou anunciar para vocês aqui, tê-lo como camarada. Lara, que está aqui conosco na mesa, ela é integrante do Jonas Mulher. O Jonas Mulher é um dos coletivos da PBL. E aqui explico. A PBL é uma rede de coletivos literários que atuam em periferias de 10 estados brasileiros. Da Amapá ao Rio Grande do Sul. Não são todos, né? Então, tem que ver quais são esses 10, vou falar que a lista é grande. Mas a ideia da PBL, que é uma iniciativa da Fiocruz, é porque a Fiocruz identificou que nos territórios de favela, territórios periféricos, há talvez uma certa oxigenação do que chamaria do espaço da participação social. A participação social ela é muito limitadora num território onde, por exemplo, você tem um controle pelas armas, que é o que acontece em quase as favelas cariocas e em muitas periferias brasileiras, não em todas. Isso limita a participação das pessoas para debater coisas básicas,
né? A luta pela moradia, a luta pela própria vida em relação à guerra contra as drogas e tal, a disputa básica, né, de uma coisa quase de síndico ali, de pensar como pode funcionar assim, ó, assado minha rua. Isso é limitado porque o poder público tem uma relação de troca direta, falo do Rio de Janeiro, né, direta com quem é um prócer do tráfico, acontece muito isso. E por outro lado, você tem também um certo cansaço. É legal que você fala do outro livro aqui, do Utopia, o Cansaço, que é o livro que a Vanessa organiza sobre Cuba, mas há um cansaço também na participação social, nas favelas e periferias de modo geral, porque normalmente é um militante que está há 20, 15 anos atuando. É um monte de reunião, inscrição, fala você 5 minutos e tudo mais. Algumas vitórias, muitas derrotas, muitos atrasos. E o que a Fiocruz identificou foi que nas periferias, os espaços que organizam pessoas através da literatura têm sido espaços que não têm ficado nem sobre o radar de quem controla o território por armas, tráfico, por exemplo, e nem das pautas que seriam incômodas de figuras importantes daquele território que não tem relação direta com o Estado. Então o que a gente percebeu, e foi rodando algumas favelas no Brasil, foi que o sarau poético, a biblioteca comunitária, são espaços que sim, conseguem reunir pessoas ali pelo prazer, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, mas que conseguem também entrar em outras pautas. Então acaba sendo a biblioteca comunitária espaço de acolhimento, por exemplo, para uma questão de debate sobre violência doméstica. Acaba sendo também ali no sarau poético um lugar onde acontecem outras reuniões sobre a questão da moradia ou saneamento básico, em que a gente identificou que os coletivos literários são dínamos culturais e políticos nos territórios de favela. E isso é uma oxigenação na participação. E aí quando eu falo aqui da Lara, do Islã das Mulheres, lá em Camaçari, o que eu percebi, quando convidei a Lara como integrante da PPL para participar da pesquisa, que eu vou falar dela já, foi porque eu achei algo muito impressionante. Conhecer Camaçari, ir no espaço que elas ocupavam, e lá descobri que haviam 2 gerações com pessoas que todas elas tinham 20 anos, mas elas se identificavam como 2 gerações. Então eram meninas de 21, 22 anos, falando que as veteranas delas, e a Lara, que é super jovem, é uma das veteranas, tinham sido inspiradoras para que elas entrassem num debate sobre feminismo, entrassem num debate sobre a cidade, de ocupação de espaço público, no debate da luta na cultura. Eram 3 meninas, eu acho, falando que elas viram, enquanto adolescentes, elas, enquanto já adultas de 20 e poucos anos, se movimentando na cidade, agitando a cidade. E nessa hora eu pensei, uau, já estamos aqui falando de uma dobra do tempo muito importante, né? Elas, como uma vanguarda naquela cidade, Camaçari, de uma agitação política feminista que disputa a cidade, que disputa a cultura na cidade, já sendo reconhecida ali, naquele momento, por aquelas que eram mais jovens. Havia uma linha de transmissão que era muito impressionante e que eu acho que é uma cara dos coletivos da PPL, e o Islã das Mulheres representa isso muito bem. Bom, então, apresentando os meus companheiros de mesa, vou falar um pouco sobre o que é essa pesquisa. A gente está fazendo uma pesquisa onde a gente quer fazer, como eu disse no início, explorar o que seria o exercício de pensar a utopia. E o Juliano falou algo no início, que há uma proliferação grande de narrativas distópicas. Todo mundo aqui já viu alguma série, algum filme, leu algum livro que vai falar do futuro catastrófico, né? E como a gente se vira nele. E tem de tudo isso. Tem filme, livro, série boa. Mas há um problema em todos eles, que é o que eu chamaria de uma certa preguiça criativa. Afinal de contas, se eu fizer uma hipertrofia das cagadas que temos no nosso mundo agora, eu não sou tão criativo assim, sabe? Uma coisa meio Black Mirror, é apertar um pouquinho mais o botão. Mas me interessa, como editor, como alguém que trabalha com literatura, pensar numa outra coisa. Como seria a gente pensar as contradições novas adquiridas quando vencêssemos alguma batalha? Eu convido vocês a pensarem, se já pensaram ou pensam, sobre como seria um mundo pós-patriarcado. A gente conhece a história, né, dos contos de Aya e tal, que é o patriarcado no limite terrível. Mas como seria se a gente superasse isso?
eu nem sei quais seriam os problemas novos, e que existiriam certamente. Isso me interessa como editor. Mas me interessa também como um sujeito político no mundo. E aí a pesquisa, ela basicamente vem com essa ideia de, com o coletivo da PBL, a gente poder produzir uma série de debates e que vão se tornar, na verdade, debates estimuladores para que pessoas como a Clara, suas companheiras de Jornal de Mulher e outros coletivos da PBL, todos que resistem e atuam em territórios de periferia, possam ter um tempo para refletir futuros desejados. E aí, a ideia é que a gente, eu e o Túlio, com eles, com algumas referências conceituais, né, teóricas, para provocar, não com ideias acabadas, e que a partir desse acesso a esses materiais, eles tenham essa reserva de tempo para poder parar e pensar nisso. Então, a lógica da pesquisa não passa por, enfim, as pessoas vão pensar sobre utopia. Não, enfim, vamos forçar uma barra para criar esse tempo, inventar esse tempo, e não com quaisquer pessoas, com sujeitos que já são, de certa forma, o futuro encarnado nos territórios de favela. Então, eu falo futuro encarnado porque é essa oxigenação, né? É essa capacidade de serem vistos, inclusive, como vanguarda por companheiros e companheiras, né, nos territórios de favela. Para nosso debate hoje, eu vou terminar aqui essa minha primeira fala com uma passagem de um autor que tem sido importante nesse primeiro momento, que é o Peter Frase. Ele tem um livro chamado Quatro Futuros, A Vida Após Capitalismo, foi publicado pela Autonomia Literária, uma editora que o Maieiro, grande camarada, gosta muito. Ele que tem também uma autonomia literária do Rio de Janeiro, que é a Rubra. Nesse livro, o Peter Frase, ele pega 4 hipóteses sobre futuros utópicos. E é legal porque quando você vai ficando muito empolgado com o livro, uma hora você percebe que ele acaba a energia e não consegue resolver nada. O que é ótimo, porque vira pra gente um bom ponto de partida. Então não é ideia que o Peter Frase vai ensinar a gente a pensar a utopia. Mas ele organizou algumas coisas ali que ajudam a gente a embolar um pouco o pensamento, que pode resultar em uma proposição de uma especulação onde, de alguma forma, em algum momento, a gente tenha vencido. E aí ele dá com todo o processo revolucionário, não é a tomada do poder, sim a manutenção dele, né? Como a gente poderia lidar com esse futuro de lá. Eu quero fazer só uma lida num pequeno trecho e eu vou passar o futuro para lá. Uma coisa importante, um dos capítulos que o Peter utiliza ali para desenvolver é sobre comunismo. Há também a reabilitação do comunismo pelo Peter, baseado em 2 premissas: abundância de recursos, não escassez de alimentos e tudo mais, e por outro, automação do trabalho, na verdade. Que é também um debate que está vendo direto com a IA. Ele não acha que isso é um problema. Tudo bem que ele estava em 2016 falando sobre isso, mas eu achei uma premissa interessante. Bom, e aí eu acho que ele abre um pouco o caminho e eu acho que tem coisa aqui interessante para colocar sobre. A existência do capitalismo como um sistema de poder de classe, como elite dominante que tentará preservar a si mesma em qualquer futuro possível, é, portanto, um tema central e estruturante do livro dele. Um tema que ele acredita estar ausente de quase todas as outras tentativas de entender a trajetória de uma economia pós-industrial altamente automatizada. Os avanços tecnológicos dão um contexto para as transformações sociais, mas eles nunca as determinam diretamente. As mudanças sempre são mediadas pelas lutas pelo poder entre massas de pessoas organizadas. A questão é quem vence e quem perde, e não, como colocariam autores tecnocratas, quem teria a visão correta da natureza objetiva do mundo. E ele segue. Assim, esboçar múltiplos futuros é uma tentativa de deixar espaço para aquilo que é político e contingente. A intenção não é afirmar que um futuro aparecerá automaticamente através do funcionamento mágico de fatores tecnológicos e ecológicos que surgem de algo exterior ao sistema, mas, ao invés disso, é insistir que, independente de onde chegarmos, o resultado virá da luta política. A interseção de ficção e política atualmente está muitas vezes associada à direita libertária e às suas fantasias técnico-utópicas, eu diria que é distópicas, na verdade, repletas de determinismo. Espero reivindicar a longa tradição da esquerda de misturar especulação imaginativa com economia política. E um dos caminhos que a gente vai utilizar na nossa pesquisa é exatamente poder mover
conteúdos da economia política, do mundo da automação, para que a gente possa, em cima disso, ter os autores, os nossos pesquisadores, municiados de ferramentas para produzir esse debate. Vou passar para o Túlio, porque ele vai trazer aqui uma série de referências que eu acho que são muito complementares a provocações típicas da vida. Talvez vão aparecer aqui muito mais sujeitos aquilombados, ou que apontam para o quilomboamento e que são também produtores de tecnologia, das afetivas às políticas. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É uma honra estar mais uma vez aqui na Casa de Favela, um espaço, na minha visão, um dos mais fundamentais da FLIP. Nada contra a grande programação, mas eu acho que a riqueza da FLIP está exatamente ser um festival de ter porções onde a gente consiga se conectar com debates, perspectivas e, sem dúvida, a Casa Favela acho que é uma das maiores contribuições para uma feira como esta. Também agradecer, né, a Alameda que está aqui, Júlio, Nara, Felipe também pelo convite de fazer parte dessa pesquisa, né, que nasce no contexto das nossas conversas e trocas do ano passado nesta mesma casa, de modo que eu vejo continuidades e acho bom, eu vou usá-las inclusive como referência para o que eu vou trazer aqui na minha fala. Eu vou, na verdade, falar um pouquinho mais sobre o contexto onde nasce essa pesquisa, mas nesse ponto do diagnóstico, né? Ou seja, desse olhar para um horizonte de não possibilidades, para um horizonte distópico, ou para usar o termo do Arantes, a era das expectativas decrescentes, que de fato se coloca como um grande desafio para nós, né? O impacto que, entre outras coisas, o capitalismo coloca, né, sobre nossas subjetividades é o impacto da morte, um projeto amplo e restrito, acelerado de morte, que tem 3 elementos, só uma redução, assim, bem relativamente vulgar, mas tem 3 elementos que são fundamentais para a deterioração das nossas subjetividades. O primeiro é a própria flexibilização. A flexibilização, ela nos altera e nos atravessa numa dimensão onde há uma dissolução do tempo, onde o passado deixa de fazer sentido, o presente é uma coisa que está num eterno looping, e o futuro é só uma mini antecipação dessa necessidade que nós temos no presente. Quando a gente pensa, por exemplo, nas relações de trabalho contemporâneas, em todas as áreas possíveis, né, a ansiedade que nós temos, o medo que nós sentimos, é um atravessamento dessa flexibilização. Nada está certo, nada está assegurado, isso tem impacto direto na relação que você tem com o tempo, e as nossas subjetividades são deterioradas dentro desse princípio. Mas há um outro elemento também além da flexibilização que capta a nossa capacidade de olhar e construir, que é a competição, né? A lógica da competitividade, que também o capitalismo, e principalmente na sua porção neoliberal, ela desenvolve. A competição, ou a competitividade, a norma de competitividade, ela é fundamental para a gente enxergar que a capacidade de propormos caminhos e enxergar qualquer coisa que esteja um pouco à frente de nós, pensando numa perspectiva coletiva ou solidária, ela vai se diluindo. A sensação de que estamos sozinhos e que é cada um por si e cada um faz o seu e se vira, também vai delimitando um horizonte onde a capacidade de enxergar um futuro possível, futuro esse que sempre é coletivo, também vai se diluir de alguma maneira atravessa. E tem uma terceira característica, que é algo que eu tenho me interessado mais nesse momento, tirando a pesquisa com o Felipe, eu estou chamando de ressaca acadêmica, estou dando uma descansada na cabeça, da compulsão. A compulsão, ela não só aprofunda os processos de perda do tempo, no sentido da flexibilização, da ausência individual com a competição, mas ela coloca um negócio num movimento constante de deterioração e degradação. E eu gosto desses termos porque são termos orgânicos. Acho que a gente tem que olhar para os processos sociais, econômicos, políticos como questões orgânicas. As coisas não acontecem assim, de um lado para o outro, né?
elas vão apodrecendo. E aí degradação, eu acho que captura, pelo menos a minha visão, esse movimento de algo que vai se deflagrando, vai acontecendo, vai se processando, e muitas vezes quando a gente viu já aconteceu, né? Mas é um processo. E aí, acredito eu, talvez seja romântico da minha parte, que se a gente entende esse processo de apodrecimento, entende quais são as bactérias que estão atuando e em condições de temperatura e pressão essas bactérias agem, a gente pode talvez reverter esse processo de apodrecimento. Mas a compulsão, ela é fundamental porque a compulsão, ela dá o tom, ela dá o ritmo, né? A compulsão faz com que toda a dinâmica da nossa experiência de vida seja marcada por uma forma de uso, abuso e consumo de todas as instâncias e perspectivas das nossas vidas, né? A ansiedade vai lá para cima, o medo explode, a vergonha, que também é outra festa importante nesse processo de deterioração subjetiva, vai fazendo com que a gente se desconecte mais de nós mesmos em relação a esses processos. Desconexão é essa, que não é uma desconexão só do eu, né, de eu preciso me encontrar, mas do coletivo, da comunidade, né? Porque você está em torno daquele processo, que assim como a gente vê, por exemplo, da compulsão de entorpecentes, da compulsão de bebida, da compulsão de sexo e qualquer outras coisas, todo o ritmo da nossa vida, nesse contexto, ele vai ser marcado por essa compulsão. E aí, esse diagnóstico, ou um olhar para esse diagnóstico, faz com que a gente, por um lado, enxergue que existe um problema, né? Existe uma situação que é fundamentalmente complicada, difícil, catastrófica, mas que também a gente fique muito no diagnóstico. Ou seja, é isso aí, nossa, que ruim, e a gente fica se reunindo, escrevendo, pensando sobre o diagnóstico. Vai dar merda, tá dando merda, vai dar merda, né? Aquela conversa do ano passado, ela também provocou a gente pensar, mas e um outro lugar? E outras possibilidades? Ou aquele velho lema do Fórum Social, né? E um outro mundo? Que outro mundo é esse? Possível, desejado, que a gente quer buscar. De show da Xuxa. Tá mais por cento a Cláudia, né? Mas, isso me provocou a olhar para como parte do legado da produção intelectual feita pelas populações negras, né? E aí, vamos pensar só Brasil, vamos colocar. Dá até para colocar Estados Unidos também, que, enfim, eu vou falar uma coisa depois que vai ver aqui nos Estados Unidos, mas já tem fagulhas, faíscas, pedra, pau, madeira, desse futuro desejado possível de ser construído. O pensamento de pessoas como Abdias Nascimento, como Lélia Gonzalez, pessoas que Beatriz Nascimento, pessoas que, em uma certa medida, quando estavam fazendo o seu exercício intelectual de reflexão e também de diagnóstico, já estavam apontando para um outro lugar. Não era só um detectar o problema e mostrar o problema, mas trazer, ou pensar, ou desenvolver a solução para essas questões. Sem, inclusive, dar esse nome, né? O nome de problema-solução, problema-solução. Por que eu acho isso importante? Porque tem uma dinâmica, ou tem uma reflexão que, inclusive, está bastante presente no pensamento negro radical, que é da capacidade de chegar quais são as limitações colocadas em relação ao horizonte de uma vivência humana harmoniosa, principalmente na questão racial. Um horizonte que aparece no diagnóstico lá do Du Bois, passa pelo Fanon, chega aqui com pensadores como Frank Wilderson, Bell Hooks, Cornel West, próprio Abdias, enfim, mas... E muitos dos problemas que aparecem apontados nessa reflexão, um deles, por exemplo, que eu acho fundamental para pensar a realidade do Brasil, que é o ressentimento, ou seja, a violência colonial, no contexto brasileiro, ela produz um estado de subjetividade latente do ressentimento. E o ressentimento, ele é uma espécie de uma emoção melancólica, porque você reage a uma violência num lugar onde você não tem a possibilidade de ser um interlocutor com aquele que te violenta.
Ou seja, você apanha e você não pode revidar. Mas você fica vivendo constantemente o estado daquela violência, pensando em planos, em vingança, para onde você pode ir, mas não existe um estado de interlocução, porque não há um diálogo. Porque a situação básica dessa construção colonial é de que nós não somos humanos. Ou seja, não estamos nesse mesmo patamar de possibilidade de resposta, diálogo e troca. E o ressentimento, ele é uma emoção melancólica que nos coloca dentro desse plano, mais ainda distantes de um horizonte de futuro. Porque a gente está vivendo essa relação baseada no passado. A gente está desenvolvendo caminhos, perspectivas, reações, acho que a palavra reação é muito importante, reações em relação ao tapa que nos foi dado. E a capacidade de... não é nem supera, não é sobre isso. Mas é como de fato é essa violência fundamental que nos marca, que não possibilita enxergar e construir. E os americanos, por exemplo, correntes como o afropessimismo e outras afins, não, ficam ali no diagnóstico. E a minha visão é, não, é importante olhar para isso, mas a gente já tem caminhos colocados na realidade brasileira. O quilombismo do Abdias Nascimento, por exemplo, que não é uma simples contribuição para pensar o resgate e a resistência das culturas negras de matriz africanas do Brasil, mas é um projeto de nação, é um projeto de civilização. É um olhar amplo e restrito e, eu acho importante essa palavra, acolhedor, para um futuro que possa ser construído coletivamente. Mas, para além desses autores, que também é importante, a gente está tem um querido amigo, Matheus Gatto, que ele falou uma vez de forma muito acertada, que a gente ainda está vivendo um processo de arqueologia de intelectuais negras e negros, que a gente ainda está tirando os escombros da grande parte deles que foram totalmente apagadas. Então é importante que essas pessoas sejam trazidas, sejam lidas, sejam consultadas, mas é importante também a gente conseguir deslocar essa potencialidade de um lugar que estaria numa academia ou num lugar legítimo, que é, por exemplo, a cultura popular. Uma das coisas que as nossas discussões têm se debruçado, entre eu e o Felipe, é de olhar, por exemplo, para o samba como um lugar de construção de utopias e possibilidades de futuro. E onde eu particularmente identifico isso, e eu vou caminhando com encerramento também, não vou falar demais, fazendo aqui uma misturinha de coisas fundamentais, não é possível a gente construir, na minha visão, não é possível a gente pensar em futuro que não seja coletivo, e não é possível que essa coletividade não seja baseada em amor. E aí, puxando até a Bell Hooks, do amor como prática, uma lógica do amor como movimento de intenção, quando a gente olha, por exemplo, para o samba, nas suas letras, das tradições, estava comentando com o Felipe mesmo de uma letra do Luiz Carlos da Vila, Além da Razão, a constituição do amor nesse espaço de produção, nesse espaço cultural, que muitas vezes é visto tão somente como uma questão musical, de entretenimento, de valor, mas um valor que está muito pensado no presente e muitas vezes no passado. Eu acredito que a abordagem do amor, por exemplo, do samba, ela nos projeta, ela nos coloca a possibilidade de olhar para o futuro. A possibilidade de conectar pessoas correntes, de um olhar para a realidade, em cima, embaixo, do lado, no entorno, de trazer o diagnóstico dessa realidade, mas ao mesmo tempo propor uma revirada, propor uma sacada. E aí, claro, é uma coisa que a gente vai desenvolver mais ainda, quem sabe o ano que vem estaremos aqui falando um pouco mais dos resultados, mas para mim o futuro já está começando quando a gente consegue identificar do nosso lado, no nosso terreno e no nosso terreiro, caminhos que já estão sendo constituídos, que já estão colocados para essa realidade. E mais do que isso, esse futuro, tem um autor, que eu esqueci o nome agora, que fala que falar em futuro é lembrar. Quando você vai falar do futuro, você lembra o futuro. Ou seja,
ele tem uma certa grande âncora com o passado. Então, nesse terreiro, na cultura popular, nessas bases afrodiaspóricas, onde estão pessoas, referências e perspectivas, eu acho que nós já temos ali elementos para a gente ir tecendo essa ponte para onde a gente quer chegar. Eu não vou falar mais, porque eu quero muito ouvir a Lara, depois a gente continua, enfim, trabalhando. Obrigado. Tentaram alisar nossa história, mas nossa juba é dura na queda. Tentaram apagar nossa memória, mas nossa trança não escorrega. Trocaram nosso nome, pintaram nossa pele, mudaram nosso jeito de falar. Xingaram nossos santos, queimaram nossas ervas, calaram nossas vozes a cantar. Fruto das diásporas africanas, cria da região metropolitana, mente insana que ferve e borbulha em chamas, criação da arte, caminho sem fim. A poesia nasce, parte de mim. Sobrepondo as eras, criando garras contra as feras que não cansam de atacar a carne negra, que vocifera, exposta. Toda nossa dor à mostra, sem direito de resposta, sem espaço para gritar. É a sina que se repete, os miseráveis trocam as vestes e nos seguem feito pestes para nos exterminar. Mas séculos atrás, dando cabo em capataz, era Dandara em meu lugar. Rainha, guerreira de Palmares. Devíamos gritar em todos os lugares que antes de escravos e escravas éramos majestades. Mas pouca gente sabe, roubaram a nossa memória. Não consta nos livros de história a história do nosso povo que segue rechaçado, discriminado e ainda com o olho tapado pelo mito da Lei Áurea e da democracia racial. Num país onde extrato social define quem é bom e quem é mau. Quem passa despercebido e quem é mira do gatilho de qualquer policial. Quem tem cor de parceria e quem tem cor de vagabundo. Quem vem da periferia destinado ao submundo. Quem passa por inocente, quem é dado por delinquente. Quem determina as regras e quem tem que ser complacente, subserviente. Nessa terra cheia de gente que até pouco tempo nem reconhecia o próprio presidente, 130 anos não foram suficientes. Abolição me diz, para quem? Se preta ainda é a cor majoritária na população carcerária, se preta não presta para ser universitária, se preta só serve para o cargo de empregada, se o lugar de preto ainda é na sarjeta, nas ruas, nos aterros sanitários, saúde e educação negados, já aprovaram só o abuso e a violência policial, somente 3 gerações legalmente livres e viver ainda nos parece ilegal. Arrombem as janelas, pois fecharam-nos as portas. Nessa história, cota ainda nem é reparação histórica, porque essa dívida ainda é atual. E ninguém, eu repito, ninguém será capaz de nos manter calados. Nem senhorzinho, nem capitão do mato, nem a morte assegurada pelo Estado. Nem patrão, nem marido, nem Deus e nem diabo. O meu corpo não é subordinado, meu canto não é subordinado, a minha voz não será silenciada. A minha poesia é martelo e é foice. É coice na cara de racista e de burguês. A minha poesia é quente e agridoce. Machuca de volta quem nos fere, fortalece quem luta pelos meus. A minha poesia é de cor e é negra. Tão preta quanto eu, tão preta quanto vocês.
Eu sou Lara Nunes, eu tenho 25 anos, sou na região metropolitana de Salvador, Bahia. Falo região metropolitana porque, assim como nosso amigo Túlio aqui, sou um pouco onipresente também. Estou em trânsito o tempo todo, entre pelo menos 4 municípios, mas eu sou natural de Camaçari e moro em Dias d'Ávila, são cidades todas próximas da capital, mas, como sempre, todas as cidades próximas e periferias com um grande problema de transporte público, que faz a gente levar 2, 3 horas de relógio para mudar de um lugar para outro, com passagens caríssimas. Mas eu sou artista da palavra, sou estudante de letras, sou membro da Periferia Brasileira de Letras, através do Islã das Mulheres, que é a primeira batalha de poesia falada do município de Camaçari. O Islã das Mulheres surge em 2018. Eu não sou uma das inventoras, né, do Islã, eu passei a compor a organização alguns anos depois. Eu comecei a frequentar como artista, eu comecei a batalhar, escrever os meus poemas e fazer as minhas performances. E a partir de um outro momento que a gente foi, ainda em 2018, representar a Bahia no Campeonato Nacional de Poesia Falada, a gente começou a ver que o coletivo estava ganhando uma expressividade a nível estadual e a nível internacional. Eu quis também fazer parte como produtora, né, desse espaço. E aí a gente tem feito há pouco mais de 6 anos em praças e espaços parceiros de Camaçari, rodando a cidade toda. A gente começou numa praça chamada Praça Abrantes, que é uma praça bem no centro da cidade, mas que era extremamente marginalizada, porque era a praça que ficavam os artistas, a galera do basquete, a galera do skate, a galera do rap. Então sempre foi uma praça mal vista pela população e sucateada pelo poder público, a ponto de muitas vezes as próprias pessoas que estavam ali vivenciando a praça eram que faziam a limpeza, que pintavam a arquibancada, que tiravam o mato, porque a prefeitura não mandava nem isso. E aí a gente começou a fazer esse movimento, que é batalha de poesia, mas também é evento multicultural, é roda de conversa, é debate, é performance, a gente coloca novos artistas para fazer pocket show, fazemos várias coisas lá pela cidade. E esse ano a gente vai sediar o Slam BR, que é o Campeonato Nacional de Poesia Falada, também lá no município de Camaçari. Eu queria falar um pouquinho sobre esse título, né, da mesa. Foi algo que me chamou a atenção e eu estava tentando escrever um pouco sobre isso, que é a questão da reabilitação das utopias. Isso foi algo que me tocou bastante, porque para existir uma reabilitação das utopias significa que as utopias estão precisando ser recuperadas. A gente não tem pensado muito nesse novo horizonte. E durante a etapa de pesquisa qualitativa da PBL, que a gente está desenvolvendo agora, um mapeamento de coletivos literários ao longo do país, e eu estou responsável por entrevistar alguns coletivos da Bahia. Eu fiz uma entrevista com Ludmila Singa, que faz parte do Zona das Minas de Salvador, e ela tem experiência também como professora e estava conversando um pouco comigo sobre isso, né? A gente estava trocando um pouco sobre o fato de que as crianças e os adolescentes hoje não têm sonhos. Você entra na sala de aula e é muito difícil você encontrar, principalmente dentro das escolas públicas, crianças e adolescentes que tenham sonhos. Eu quero ser isso, eu quero fazer isso, assim. É muito difícil hoje, as crianças não têm conseguido pensar em um horizonte possível, além daquela vida que eles já conhecem dentro da comunidade, dentro das escolas. Então, de fato, a gente está em um momento de precisar nos recuperar e nos reabilitar em relação a essas utopias, e a utopia está muito ligada ao sonho, né? É a nossa vontade de fazer acontecer, é o nosso imaginário. E aí eu comecei com poesia, mas eu quero ler outro poema, gente, que se chama O Sonho por Dentro do Sonho, e que quando eu estava pensando sobre esse título, me remeteu muito a ele. É um poema meu que não está publicado, eu também não recito ele nos slams, mas eu vou ler ele aqui para vocês, para fazer algumas considerações também aqui. Sonhei que estava sonhando, um sonho em que nada sabia. Somente um assobio se ouvia e um rosto me aparecia aos poucos. Ao longe, tentava enxergar os seus passos, mas apesar dos cuidados, era em vão que me esforçava.
O rosto se camuflava, no mato se enveredava, marchando em meio às árvores. Não queria ser desvendado. Sonhava entre raios de sol com o dia em que lhe veria, iluminado a contar, sobre os passos e antigos caminhos, guiados e tecidos pelo som que vem de lá. Foi quando, ao seguir o assobio que ainda se escutava, avistei o rio que nem sabia que procurava, e dentro dele, por desenhos ainda nebulosos, sua face no fundo das águas. Nesse espelho, turvo e profundo espelho, vejo que não vou sozinha. Por todo canto que me encaminho, aquele rosto me acompanha. No sonho por dentro do sonho, revelam-se no final rastros de uma memória ancestral. E aí esse poema que eu escrevi, me fez lembrar bastante desse título, né? Porque pensando na provocação até que Felipe me fez a respeito do que eu vejo, qual é essa visão que eu possa ter sobre o futuro, eu vejo que o futuro está muito conectado com o passado e com as conexões que a gente tem, inclusive espirituais, e que a gente pode tirar muito disso, né? Então, eu acredito bastante na filosofia Sankofa. A gente volta ao passado para fazer o nosso futuro acontecer. E eu tenho lido também alguns textos, alguns escritos de Nego Bispo, um grande intelectual quilombola, que tem essa noção, ele carrega muito essa noção de circularidade e de começo, meio e começo, de não acreditar que existe um começo, meio e fim. Depois do meio a gente volta para o começo, a geração vó, a geração mãe, a geração filha, a geração neta, e a gente vai se costurando nesse sentido, e essa noção de circularidade, de futuro e passado, esse tempo que não necessariamente é cronológico e que nos dá também algumas pistas do que fazer, porque já foi feito, é muito pensado dentro das comunidades negras. Então eu acredito muito que esse seja um dos caminhos possíveis para se olhar para a construção de novos mundos, né? Mundos possíveis, não só para sobreviver, mas como para viver, porque esse mundo que a gente vive hoje não é um mundo possível para a gente, não é um mundo que foi projetado, não é uma sociedade que é projetada para que a gente esteja aqui. A gente está, como diz uma galera de lá da Bahia, do coletivo Atuar, na arte da requenguela, tendo que se reinventar o tempo todo e viver ali segurando os cacos e tirando leite de pedra e fazendo o que a gente sabe fazer para continuar seguindo, mas ainda assim é muito pouco. A gente ainda precisa de mais, a gente ainda precisa reaprender a sonhar grande, com um mundo que nos caiba. Né? E a literatura ela é muito fundamental nesse sentido, porque a literatura fundamenta o nosso direito ao sonho. Por mais que muitas vezes na educação básica seja colocado, e aí principalmente para as periferias, para as comunidades negras, dentro das escolas públicas, a poesia, a literatura é colocada como um item supérfluo, algo que está distante de você, porque a gente está dentro das periferias pensando numa lógica de produzir mão de obra, e se a gente tem acesso à poesia muito cedo, à literatura e a outras construções de mundo, a gente também não se interessa muito para conseguir esse projeto que é colocado para nós, porque as outras escolas e outras classes sociais têm uma noção muito diferente de literatura e aprendem a ler variadas coisas muito mais cedo do que a gente, e a identificar o que faz como literatura também, porque existe essa dificuldade de se reconhecer dentro do mercado editorial, das possibilidades de escrita como profissão, o que a galera da periferia faz com literatura, de fato. Isso a gente vê ainda um embate muito forte dentro da academia para reconhecer o Isolando as Mulheres, qualquer outra batalha de poesia, ou qualquer outro sarau que esteja eclodindo nas periferias como literatura. Isso ainda é uma dificuldade, ainda é difícil. A gente ainda tem professores, doutores que estão formando outros professores de educação básica que não sabem quem é Conceição Evaristo, não sabem o que é uma batalha de Zona, não conhecem autores periféricos, não conhecem autores negros, e isso faz com que mais professores vão para as escolas e continuem proliferando os mesmos discursos, e aí as crianças não têm esse repertório. E aí o que Felipe fala sobre os coletivos das periferias
servirem como esse fôlego nas comunidades para debates, também se aplica muito a isso, porque muita coisa que a gente está colocando ali, as crianças não veem na escola, e aí, de repente, vão no slam e se identificam com aquilo que está sendo falado, e dizem, nossa, isso aqui, eu também escrevo uma coisa dessa, eu também passo por isso na minha casa. Em outra situação da pesquisa, com um poeta chamado Sandro Sussuarana, de lá do Sarau da Onça, ele falou o seguinte, que lá no Sarau tinha um menino, logo no início, lá o Sarau da Onça é um dos pioneiros, Sarau de lá de Salvador, que tinha um menino que sempre ia, a mãe deixava ele ir, era adolescente e tal, ele recitava, era tipo bam de lá, ganhava todos os slams, todas as batalhas. Só que a galera do Sarau não sabia, mas ele era um menino que não fazia nada assim, em casa, não ajudava a mãe, e não sei o quê. E aí um dia ele assistiu uma performance de Sandro Sussuarana, dentro da performance ele falava um trecho do Emicida, que diz, recitando Malcolm X sem coragem de lavar uma louça. E aí depois disso ele começou a lavar prato, arrumar cama dentro de casa. E aí a mãe foi conhecer o Sarau depois, finalmente ver o que foi que aconteceu aqui. E foi por de chorar, assim, contando pra gente que essa mãe chegou lá e disse, gente, muito obrigada por ajudar a educar o meu filho. E eu acho que esse papel dos coletivos literários é muito forte e já é, de certa forma, uma tentativa de construir novos sonhos e novas utopias. Então, eu acredito que esse seja um caminho, assim, né? E, assim como Túlio, eu concordo muito que não tem como pensar isso sem o amor. Eu acho que o amor está nisso, né? Está em você levar o amor como intenção, né? Como essa ferramenta revolucionária. Você levar a educação, você levar a arte à educação, você falar de temas que muitas vezes são vistos como denúncias e aquele ódio, aquela revolta, afrosurto, afropessimismo e tudo mais, mas falar disso também é um ato de amor, porque a gente precisa entender o que está acontecendo entre a gente para conseguir se reerguer. Então, toda vez que a gente faz uma denúncia, a gente está amando também, a gente está querendo construir uma comunidade que seja pautada no amor, porque o ódio está neles. Então, toda vez que a gente recita um poema denunciando, dizendo, olha, isso aqui que está acontecendo na minha quebrada, a gente está abrindo aí um portal de discussão através do afeto também, para poder, assim, a gente construir uma outra sociedade que seja mais igualitária, mais justa e tudo mais. Quero finalizar dizendo que, assim como Audre Lorde fala no ensaio dela, eu também acredito que a poesia não é um luxo. Ela fala sobre isso em relação a mulheres negras, né, de como a poesia é vista nesse espaço elitizado, mas a poesia não é um luxo, ela é uma necessidade básica. Não tem como a gente sobreviver nesse mundo sem a poesia. A gente precisa da fabulação, a gente precisa daquele momento que está na janela do ônibus, que a gente passa 2 horas naquele ônibus e aí vai passando um filme na sua cabeça, você cria um roteiro na sua cabeça com a janela de ônibus passando. E aí a gente precisa estar fofocando com um amigo e tomando cerveja no bar e pensando outras coisas, e falando besteira. E tudo isso faz parte da poesia da vida também. Tudo isso é literatura também, é cena, é construção. E isso é básico. Sem isso a gente também não consegue viver. E para terminar oficialmente a minha fala, eu quero recitar um outro poema que tem um pouco a ver também com essa perspectiva, tanto de um pessimismo em relação a esse mundo catastrófico, quanto a uma perspectiva de futuro, muito ligada ao amor, que é do meu livro Amor é Provocar Sensações Adversas, que se chama Do Que Anseio. E aí eu vou finalizar lendo ele para vocês. Se daqui a alguns anos ainda houver mundo para colocar gente, ou se ainda houver coragem para colocar gente no mundo, que o meu pedaço de gente veja o mundo com teus olhos. Se ainda restar faísca de esperança na casa dos 30, se houver humanidade para ouvir histórias, quero contar a nossa, para que todo mundo saiba onde amor e arte convergem, para que todo mundo entenda a pouca diferença entre afeto e luta, para que sintam e vejam em dois um sonho. A você, que parece ser dono de todas as forças da natureza, confiaria tudo o que já foi destruído. É pena que já não
vista-sol sem efeito estufa, geleira sem aquecimento, mata sem desmatamento e alimento sem agrotóxico. Pena que nunca pisamos num chão justo. Ainda é necessário gritar o óbvio nas ruas em tempo quente, com pouca gente, porque ainda matam pessoas. Pena mesmo que entre 40 mil e 75 quilômetros de circunferência, 5 pedaços de terra, 3 séculos de escravidão, um poema rasurado, não haja nada tão digno de ti que possa entregar além de mim. Só resta mesmo a vontade de mudar o mundo. Esta não morre nem acaba, por ser o que move a vida dos maiores sonhadores, de Ícaro àquela que nos escreve. Te desejo então liberdade, para estar comigo até quando queira. E se até quando queira for a vida inteira, que possamos mudar o mundo juntos. Quem sabe até pisar num chão mais justo, habitável para novas vidas. Para que um dia, na casa dos 30, algum pedaço de gente, gerado por mim, consiga ver o mundo com teus olhos. Tivemos aqui nas declamações da Lara exemplos maravilhosos da potência da poesia, da arte, assim como tivemos hoje de manhã na mesa da Manu da Cuica e Marina Iris, uma potência que também se pode transformar em poder político, através da produção coletiva, da organização coletiva discutida por todos os membros da mesa hoje. Eu vou fazer algumas reflexões conectando com perguntas. Eu vou lançar provavelmente 2 perguntas a cada pessoa. Não se sintam obrigados a responder a todas as perguntas, mas se interessar em responder a uma, está valendo. Depois eu vou abrir para vocês. Felipe, nossas conversas sobre tempo, capitalismo e organização durante quase uma década foram fundamentais na conceitualização do projeto que se transformou no Instituto Alameda. E agora você, não somente como coordenador da PBL, mas também como pesquisador afiliado do Alameda, está concretizando essa conversa em projeto, em escrita, em organização. E você mencionou no início da sua fala, temos de pensar naqueles que têm pouco tempo livre. No final das contas, o capitalismo é exatamente isso, o comedor do nosso tempo livre. Mas, ao mesmo tempo, as próprias mudanças sistêmicas do capitalismo foram criando outros critérios, talvez outro critério tão importante ou até mais importante do que o tempo, algo que vários teóricos, como Frederick Jameson, que morreu recentemente, notaram. Esse é um espaço. Só que você, no trabalho da PBL, está conectando as duas coisas. E isso é algo extremamente interessante, porque a questão da escala implica espaço em particular, implica luta por território, mas também implica o resgate do tempo como critério primordial da luta política. Então, eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa conexão que vocês vêm fazendo através do projeto, mas ao longo do trabalho com a PBL. Você perguntou quem são os reais catastrofistas. Há uma questão curiosa. Isso é, se você olhar para as grandes produções, livros, relatórios de organizações do establishment sobre a reimaginação do futuro, normalmente são produzidos pelos próprios catastrofistas. Isto é, se olharmos para os anos 60, 50, 60, quando começou esse exercício de imaginar outros futuros, Rand Corporation, gente ligada à CIA, né? Isso não é um exercício de criar ou inventar futuro. É um exercício de criar segurança no presente
para o capital. Isso é, de mitigar os riscos no presente e eliminar o futuro. Então, quem fala de reimaginação do Estado, da sociedade, do mercado, do capital, muitas vezes está eliminando aquele futuro que na base está buscando produzir. Então a gente pode falar na política de destruição que a gente vê disseminada pelo mundo inteiro, obviamente aqui no Brasil pelo bolsonarismo, mas por trás muitas vezes, e há um movimento orgânico popular, mas por trás são aqueles que não querem mais transformar o mundo, não querem mais mudar de mundo, mudar o mundo, querem mudar de mundo, assim como muitos teóricos hoje em dia falam das pessoas migrantes que não podem mais mudar a sociedade, portanto, mundo de sociedade. Bom, então são os oligarcas do Big Tech, que querem literalmente ir para um outro planeta. Mas nós que estamos tentando organizar para um outro futuro, ainda que seja mais difícil, também temos que olhar o real, sem fatalismos hipertróficos, como você falou, mas olhar para a catástrofe que está posta e organizar para divergir desse rumo. No Alameda a gente está investigando formas de usar a pesquisa como modo de organização, né? Mas você vem fazendo isso há muitos anos com a literatura nas periferias. Então eu queria também que você falasse um pouco mais sobre literatura como meio de organização política. Você terminou a sua fala fazendo referência ao que fez e a questão da abundância. Mas eu gostaria de dirigir essa pergunta ao Túlio. Túlio, qual o sentido de buscar a abundância no mundo de colapso? Isto é, quando a própria busca pela abundância durante 2 séculos nos trouxe até agora, nos trouxe até um momento em que realmente a escassez de recurso natural, e à medida que a gente vai gastando esse recurso, está já provocando crises econômicas, porque o preço dos recursos vai aumentando, a competição entre os grandes capitais vai aumentando para os recursos. E aí você falou sobre esse pacto da morte, que é exatamente um pacto para acabar com os recursos, numa busca para a abundância, mas a abundância para poucos. Então eu te pergunto, olhando para os elementos orgânicos, você falou de flexibilização, etc., compulsão, o que sobra de elemento orgânico que aponta para uma abundância racional, digamos, uma abundância suficiente no mundo melhor, para um outro tipo de futuro? O que está posto já, que aponta nessa direção, que pode servir como base? Você falou lindamente sobre a questão de ressentimento, que é discutido por psicanalistas, filósofos, críticos sociais. Mas muitas vezes, quando essas pessoas, principalmente no Ocidente, falam do ressentimento, há um resíduo nietzschiano, reacionário, também criticado por pessoas como Frederick Jameson, porque parece colocar o ônus da mudança na pessoa ressentida. Só que isso também implica um problema, que é um problema muito difundido na esquerda institucional. E também é um traço de um certo olhar modernista. Isso há uma expectativa da transformação, da autorrealização do sujeito, quer dizer, do ser objetificado, mas na sua subjetivização, que possa se transformar e virar outra coisa que não seja uma pessoa magoada, uma pessoa ressentida. Mas no seu trabalho você trata com essa questão de subjetividade, né? E como que um olhar sobre a subjetividade, e principalmente sobre suas expressões na arte, na literatura, na poesia, pode criar um diálogo que não existe quando se olha para a pessoa e nomeia aquilo como ressentimento. No primeiro poema Poderoso, que você declamou, você usou a frase:
clara quem determina as regras e quem tem que ser complacente. Fiquei com essa frase durante o resto da declamação, parece que não pude sair daquela. O que a poesia e a literatura têm a ver com a quebra das regras impostas determinadas por outra gente? Houve nos últimos 60 anos movimentos da contracultura que buscaram fazer isso, de não se conformar, de se conformarem. E muitas vezes houve uma apropriação desses movimentos. Mas você está se organizando para não se conformar com as regras impostas por outra gente. Então, como o tipo de organização, a forma da organização, por exemplo, no Sindicato das Mulheres, pode evitar que haja esse tipo de apropriação pelos poderosos. Outra frase, outro título do segundo poema. Sonho dentro do sonho. Você falou nos rastros de uma memória ancestral. Esses rastros implicam uma luta que nunca pode ser individual, é coletiva. E é coletiva porque há um exercício de buscar, através da memória, algo na ancestralidade que aponta para um futuro. Necessariamente isso é um exercício coletivo. Se busca nos coletivos do passado, através da organização coletiva no presente. Mas isso não é o mainstream, digamos. Não é a maioria das pessoas dentro da indústria cultural que estão agindo assim, mesmo quando queiram agir assim. E você falou nas possibilidades criadas a partir do tipo de organização da qual você faz parte. Mas o que está faltando? Recurso, ação do Estado, organização de base, partido, movimento, sei lá. O que está faltando neste momento para que uma ampliação desse tipo de organização que facilite essa busca no passado para inventar novos futuros. Já pergunto demais, possivelmente isso daria mais umas 3 horas se vocês respondessem a tudo, mas são umas reflexões e gostaria que vocês respondessem ao momento. Vou começar aqui, eu serei breve. A pergunta foi boa, dá para ir longe, mas dá para ser breve também. Mas eu não tem como não comentar algo que me lembrou muito tem uma passagem que o Chico Buarque fala que ele e Maria Bethânia estavam em turnê, o famoso disco deles dois, nos anos 70, e que estavam os dois no camarim, né, e tudo mais. A Bethânia entra primeiro no palco, e ele sempre tem que tomar alguma coisa para conseguir tomar coragem de entrar. E ele dizia que quando ele entrava no palco, ele falava assim: quem é essa pessoa que está aqui? Não dá comigo lá no camarim. Eu tive essa sensação agora com a Lara entrando, uma Bethânia, assim, não que sejamos chicos, né? Mas ela certamente nesse lugar, assim, é muito impressionante, né? Eu achei lindíssimo. Bom, mas acho que eu queria pegar algumas falas também que eles colocaram e responder a sua questão. Me lembra só, a primeira questão, você quer entender como... Tempo e espaço, tá. Então, a gente trabalha com uma categoria na Fiocruz, com algumas categorias, mas uma delas é importante, a leitura de território. Bom, primeiro, território não é espaço só, são relações de poder dentro de um espaço. Então a gente entende nesse caso os territórios de favela, né, como um conclave ali de uma série de forças que levam para o resultado que eles conhecem, né? O resultado de muitas violências. E aí nós utilizamos bom, sou da Fiocruz, né? Eu falei isso com uma outra abertura aqui. É importante explicar, porque todo mundo conhece a Fiocruz, né? Zé Gotinha, né? Vacina. Mas eles estão trabalhando com literatura, né? Que raios de história é essa? Será que é desvio de função? Né? Não é. Porque um dos campos que é muito importante nós, né, atuarmos como organização é pensar em como mitigar, ou resolver, ou enfrentar as iniquidades sociais. E que as favelas de periferia são um retrato muito forte disso. O departamento no qual trabalho, a cooperação social da presidência da Fiocruz, tem esse enfoque. E os territórios, para falar do espaço, nós chamamos de territórios de exceção. E é mesmo para ser parecido com o estado de exceção. Nós tivemos na experiência brasileira, a ditadura civil-militar,
o Estado de exceção brasileiro a partir do golpe, e depois ele vai avançando com os decretos, né, os atos institucionais. Então você vai tendo vai afunilando as garantias de direitos. Bom, a favela passa pela mesma situação, só que de forma oficiosa. Nunca há um AI2, AI5, AI4 para direitos agora perdidos. E são direitos básicos, tá? Do ir e vir. Eu sempre falo sobre isso, né? Meninos, jovens, adolescentes, que chamam de passaporte seus documentos de identidade. Porque a entrada e saída da pista do morro para o asfalto, a pista, isso significa uma abordagem policial, que significa uma série de más sortes, para falar de modo, né, mais gentil aqui, sobre coisas terríveis. Então, o território de exceção é onde estamos atuando. E é onde também identificamos o trabalho de ação coletiva acontecendo. Por isso eu começo falando sobre reconhecer que os grupos de literatura têm sido, no mais das vezes, uma espécie de renovação de uma prática de luta dentro dessas favelas. Poderia também ser outro campo da cultura, tá? Mas olhamos para a literatura especialmente, porque também identificamos todos os problemas de dizer que é luxo, né? E eu acho interessante mesmo que também tem um slam lá em Manguinhos, que uma molecada jovem lá é mais dos manos, tem mais caras lá do que meninas. E é interessante pensar que na terrível experiência carioca do genocídio da população negra, onde esses meninos são alvo, eles fazem lá uma série de debates e se ensinam mutuamente, uma relação muito legal de uma pedagogia horizontalizada, né? Onde eles se reivindicam poetas. E, cara, no meio da bala comendo, você organiza politicamente, você é poeta. E é isso mesmo, sabe? É uma maravilhosa subversão de algo que até então poderia ser lido como perfumaria. É um lugar de organização política e de identidade política como um lutador social naquele território. Então é muito rico pensar o que temos de possibilidades de transformar em ações concretas. E o que eu percebo com grupos como os Donas de Mulher e outros da PBL é que a gente pode, a partir da literatura, produzir não só literatura, que já fazem, a Lara mostrando para vocês muito bem, obrigado, mas produzir também um modo de, como daquilo, tipo gangorra, um mecanismo que te permite dar um salto para outras esferas de catapulta. Olha, Manu aqui, olha só, luxuosa Manu, que mais cedo aqui, gente, teve um livro A Pretinha, por favor, peguem lá na frente, está vendendo, e no livro tem um momento da centopeia chamada onomatopeia. E aí aparecem ali uma série de onomatopeias maravilhosas. Então é claro que a Manu ia encontrar a palavra que me falta, né? Quase uma onomatopeia. O final dela é isso, é uma pancada. Mas eu quero responder também, Juliano comentando coisas aqui muito brevemente, que eu acho que tem uma... A gente estava falando da Lara e do Túlio, que é o lugar do amor, né? E eu sempre fico um pouco arrepiado quando a gente começa a falar isso, que pode virar um troço poliana demais, uma ciranda São Salvador e tal, mas e vocês não foram para esse lugar, né? E eu quero reforçar o lugar para o qual vocês não foram, por um elemento que eu acho que é importante do nosso trabalho, que é o seguinte: identificamos que a grande tecnologia dos coletivos literários é reunir pessoas pelo prazer. Até aí não tem nenhuma novidade, tá? Mas nesse momento eu quero conectar mesmo com a sua fala sobre o samba, né? Toda a indústria cultural e quem está fora dela e produz cultura conseguem fazer isso, né? Reunir pessoas pelo prazer. Mas alguns grupos politizados querem dar um salto. Então não é para mim falar aqui que a cultura salvará, mas entendo que é uma tecnologia da cultura conseguir mobilizar pessoas pelo prazer, o que é algo que se conecta muito, assim, vai te aproximando do amor, que é precisamos dessa experiência, não só da catarse, mas da fruição sobre outros tempos de gerir o mundo, para ali, inclusive, produzirmos as estratégias políticas para encarar esse mundo. E isso eu tenho visto em vários lugares. É legal porque mata a ideia de uma coisa meio etérea, né? Os literatos agora estão ali reclamando ao Léo para o mundo mudar. Não, não é. E aí eu estou falando de uma coisa muito concreta. Na PPL estamos discutindo política pública. Então eu falo de política pública saudável, que é um conceito que a gente utiliza. A gente está falando daquela política pública construída com as pessoas da comunidade, né? Não de uma comunidade, mas elas articuladas em rede, conseguindo criar pressão sobre o poder público para a coisa andar.
É um reformismo? É um reformismo resultado? É, mas a gente está falando também de situações que estão no pré-sal da dignidade em muitos territórios. Então o reformismo nesse caso não é luxo, é a urgência que nos permite talvez criar, enfim, um piso comum para a partir daí fazer as grandes ousadias. No caso, a gente tem feito as duas coisas, né? A ousadia está agora, a gente poder pensar sem futuro, enquanto a gente deixa de pensar realmente no básico que está faltando. E nesse caso, pensar a política pública, nesse caso, é fundamental e já está rolando lá na Bahia, inclusive, porque tivemos um encontro nacional lá esse ano e muita coisa se desdobrando aí. Fechar minha fala, voltando ainda para a questão da literatura, mas falando agora da literatura em si mesma, na palavra, e ainda assim colocando ela no lugar político. Essa semana tivemos aqui uma das mesas, né, de participar com o Neto e o Erasto, que são da Terra dos Povos, né? A Vanessa que está aqui, está aqui a Vanessa, também. Tá aqui. A Vanessa estava aqui mediando essa mesa. Foram falas muito interessantes que me lembraram no final o Mujica, com a capacidade de misturar filosofia e política, né? Filosofia e poesia, né? Mas sobre coisas muito palpáveis. O trabalho deles lá é muito palpável. Mas conversando com o Neto depois, eu percebi, e ficava muito evidente na fala deles aqui, que a inspiração zapatista é fortíssima no trabalho deles. E depois, podendo conversar com o Neto, esse militante do MST, da Terra dos Povos, ele me fala que ele adora os textos que saíam publicados pelos zapatistas, né? As declarações da Serra, né? Lacaronda, no início assinados pelo subcomandante Marcos e tal. Esses textos foram muito importantes, assim como são muito importantes os poemas da Lara, porque eles possibilitam a gente abrir algumas portas de não só converter os convertidos, mas dá uma possibilidade de entender que as lutas radicais e necessárias, elas podem ser lidas também por uma outra ótica, que talvez amplie formas mais espertas é a palavra, de entender a mesma coisa. E aí, nesse caso, eu estou saindo do lugar do tratado sociológico, do panfleto que grita, e estou indo para o lugar da poesia que faz curva, mas que chega lá, né? Do texto dos zapatistas que roubam, carregam, assim, sequestram sua alma para a causa, né? Fazendo fábula, para contagiar algo. Os caras estão botando máscara, pegando em armas e ocupando territórios no Chiapas. Então eu entendo também que há esse componente da literatura, que nem é o que a gente mais trabalha na PBL, mas os coletivos fazem isso, eles próprios, que é de ser uma capacidade de mobilização de formação. E que no caso do Islã eu vejo de formação mútua, o que é muito legal, porque retira as hierarquias. E também tendo como outro problema contemporâneo, que eu acho que nesse lugar imaginado deveria e deve ser atingido assim, nas jugulares certas. Bom, eu vou puxar minha fala aqui, eu quero agradecer demais estar com vocês, quero ver vocês, e quero dizer que é muito bom acompanhado da Betânia, né, numa mesa dessa. Chico. Não, eu queria reforçar, Lara, meu Deus, absolutamente espetacular. Espero que vocês tenham gravado isso, inclusive. A gente tem que fazer registros. Eu sei que hoje nós temos muita tecnologia para isso, etc. Mas eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com a resposta, mas tem a ver com isso. Eu estudei Abdias Dias Nascimento, né? E eu estou lançando um livro agora sobre Abdias Dias, que na verdade é um livro de coletâneas de textos dele para poder ter um arco da trajetória intelectual. E uma das coisas que me levou a querer fazer esse livro é a quantidade de livros que são lançados sobre autores brancos, de autores brancos, falando sobre absolutamente qualquer coisa. Cartas trocadas para não sei o que, ou a roupa que ele gostava de usar no verão. E assim, nada contra isso, mas o ponto é, essas frugalidades, na verdade, são produções de memória. Essas pessoas, elas existem nas suas amplas e múltiplas dimensões, porque elas foram registradas, esses registros estão sendo publicados, e eles são continuamente reeditados, etc. E em relação a intelectuais negros e negras, a gente tem só aquilo que sobrou, quando é resgatado.
Então tira a foto, filma ela, guarda isso, porque daqui a 50 anos as pessoas têm que ter acesso a isso. Cada caquinho de um lado. E, porque é isso, né? É a dimensão plena da existência dessas pessoas. A sua política, a sua poética, a roupa que está usando, a praia, etc. Elas existem como um todo, mas vou para a resposta de fato. Vamos lá de trás para frente. Vou contextualizar um pouco essa discussão do ressentimento, que eu acho importante. Né? Ela está muito inserida nesse diálogo de pensar o que faz sentido ou não de discutir o afropessimismo no Brasil, e aí, para quem nunca ouviu falar sobre esse termo, que nasce no pensamento negro radical, afropessimismo é basicamente uma perspectiva metateórica de entender que a questão racial não é sobre brancos versus negros, mas sim da humanidade versus negros. Ou seja, para a humanidade existir, ela precisa criar um opositor ideal, e a violência contra esse opositor ideal é a base da existência dessa humanidade. A humanidade, ela goza na violência exercida contra as pessoas negras. E isso é a base do projeto colonial. Então, todas as outras manifestações críticas, teóricas e filosóficas, elas não conseguem superar essa dimensão, porque se elas estão pensando na humanidade, elas estão invariavelmente pensando a partir de um projeto que se constitui na violência gratuita contra pessoas negras. O humano goza com essa realidade, e é por isso que todos os processos, inclusive, de marginalização, subalternização constantes, que a gente hoje, por exemplo, discute com os refugiados, são processos de negrificação da humanidade, ou das pessoas que são jogadas para fora da humanidade. Tem perspectivas muito interessantes enquanto diagnóstico, essa visão afropessimista. Parece fatalista, mas ela não é. É um olhar mesmo de recorte de entendimento no mundo para justamente a superação dessa questão. Mas tem uma limitação, principalmente no pensamento do Gerald Sexton e do Frank Wilderson, que a experiência deles está muito pautada na realidade dos Estados Unidos, na realidade o Wilderson ainda traz algumas questões da África do Sul, que ele chegou a participar dos processos da luta contra a apartheid. Mas essa galera não viu o que está acontecendo aqui. Essa galera não leu Abdias Dias. Essa galera, na verdade, não leu Machado de Assis. Né? O ponto é que nós da periferia, há algum tempo, décadas e séculos, já estamos pensando em caminhos que de alguma forma avancem para perspectivas em relação à realidade que a gente reside. E aí o ressentimento, ele vem como um diagnóstico coletivo, por isso que eu acho que ele tem uma capacidade mais interessante do que só um olhar reacionário na perspectiva individual, quando o ressentimento ele é uma espécie de um diagnóstico, né? Mas, e sim, como ele é uma espécie de um termômetro que você percebe processos coletivos de deterioração da subjetividade dessas pessoas. Porque, no fundo, o ressentimento, para pensar a experiência, principalmente das pessoas negras na história, né, do Brasil, na realidade do Brasil, ao identificarmos esse sentimento, na verdade, é identificarmos aquilo que nos mantém rodando sem parar. Como é o nome aquilo lá? O pessoal faz na moto? Alguém falou? Grau, dando grau, isso, dando grau. Rodando 1000 graus. Né? E por que é importante a gente olhar para isso como um diagnóstico coletivo? Porque nos coloca num plano onde também podemos, a partir da subjetividade, constituir caminhos de superação disso, que é algo que está, por exemplo, presente no pensamento do Abdias Nascimento. O Abdias, antes de chegar no quilombismo, ele passa pela vou chamar assim, de uma fomentação da construção da ideia da revolta. A revolta nada mais é do que uma reorientação, um novo significado para a raiva que vem desse processo ressentido de relação, né, da violência racial, mas uma perspectiva coletiva para a construção da superação. A revolta como um estado onde nós vamos conseguir, né, superar, transpassar essa realidade colocada. Né? Essa revolta, na fala do Abdias, né, ele vai recorrer lá ao caminho que ele fala, né?
A revolta nasce da consciência. E a consciência vem desse diagnóstico. Então são caminhos que acho que são colocados e muito complementar ao que a Lara colocou. A gente entende, né? A gente denuncia, inclusive como um ato de amor, porque essa denúncia, é linda essa passagem da história desse menino, né? Ele entendeu que o lugar dele naquela coletividade e a projeção do lugar dele naquela coletividade passava pelo cuidado em casa. Isso é muito foda. É amor com a mãe, é amor com os seus companheiros, é amor com suas referências. Ele sentiu vergonha de estar de se identificar com uma frase da música do Emicida e falar, porra, não estou fazendo isso, né? De me ligar, enfim. Isso é amor, isso é prática, né? Isso é consciência, que vira um ato. Então eu acho que tem um elemento importante em ressentimento enquanto diagnóstico, mas sempre numa perspectiva coletiva, para entender do que a gente precisa pular. Sobre a abundância, eu acho que, assim, eu gosto de muitos exemplos onde, para mim, a abundância, no sentido ideal, ela se conecta. Eu penso, por exemplo, num sábado de feijoada. Eu perdi a feijoada aqui, inclusive, essa última vez. Eu sei. Mas que é o momento da abundância, ou seja, uma quantidade de comida suficiente para alimentar todas as pessoas envolvidas no processo. Eu penso na abundância numa roda de samba, onde você tem, dentro daquele processo de gira, pessoas que estão tocando, pessoas que estão cantando, que estão batendo palma, fortalecendo, né, a roda, fazendo aquilo girar, pessoas que estão escutando aquela música, estão sendo atravessadas, pessoas que estão conversando ali do lado, não conversa muito perto da roda, mais para trás, mas que estão conversando, pessoas que estão se olhando, se paquerando de um lado do outro da roda. Isso é abundância. Abundância de afetos, de desejos, de interesses, de vontades, de sentimentos. E eu penso na abundância, e muito, né, é impossível não lembrar do Negobispo, quando a gente pensa numa lógica de envolvimento e não de desenvolvimento. Falei tudo isso para dizer que, no fundo, a forma como a gente tem trabalhado com a noção de abundância, inclusive como elemento de crítica, para pensar todo o desgaste, consumo e apodrecimento do mundo, é uma lógica que está dentro de uma perspectiva muito linear, né, que é a linearidade do projeto colonial, a linearidade de um projeto de morte, a linearidade de um projeto que realmente sempre foi feito para poucos, né? O processo da constituição do imperialismo colonial é 2 ou 3, e o mundo é nosso. Essa lógica continua. Essa lógica está no babaca do Elon Musk. Eu não consigo falar o nome dele sem colocar babaca na frente. Não tem babaca do Elon Musk. Essa está na lógica dos grandes conglomerados tecnológicos. Está na lógica de como a política é realizada, principalmente a política institucional, né? E de alguma maneira, a abundância, assim como o amor, assim como a cultura, assim como a poesia, eu também acho que pode ser utilizada como uma tecnologia de reversão da morte. Da gente entender a abundância não mais como um excesso, fruto ou resultado de uma acumulação, mas do acesso em relação àquilo que é fundamental na nossa relação, no nosso envolvimento. Se a gente está envolvido, que é uma coisa que o bispo falava, né? Ninguém passa fome. Até essa frase é estranha, mas ela faz sentido para a gente porque nós vivemos a lógica da abundância como esse elemento, a fome, o medo, o frio, tudo isso faz sentido porque uns têm e outros não têm. Isso poderia ser base, por exemplo, de critérios importantíssimos para discutir algumas políticas públicas que já existem. Quando você fala isso, eu acho que isso é maravilhoso, não se confundir com excesso, abundância, e sim com o que seria devido. Por exemplo, o debate sobre moradia popular. Não sei se alguém aqui teve a experiência de morar, ou de visitar, ou de entrar numa moradia popular. E se alguém aqui mora numa moradia não popular.
Eu quero falar de espaço. Política pública de moradia popular tem que ser baseada no seu conceito de abundância, que não é excesso. Jamais será excesso uma casa com um quintal, uma sala realmente grande. E não estou falando aqui quantidade de pessoas que vão morar ali, porque sabe-se que as famílias têm muitos para morar junto. Mas como tem aquele tamanico? Eu acho que a sua fala é perfeita quando vai pegar, desde o início do processo desse imperialismo colonial, onde poucos, é para poucos, né? Mas é uma frase tão boa que eu vou puxá-la para o justamente poder fazer alguns debates sobre política pública, porque isso é fundamental. Nossa. E, bom, para finalizar nesse processo, eu acredito que essa noção, ela pode ser uma tecnologia, e é importante pensar em tecnologia de reversão da morte, porque é sobre isso. Ele é contracolonial, ele é contracultural, mas não a contracultura, aquela que foi sequestrada, né, dos anos 60, a contracultura da rebeldia, que hoje está na figura do empreendedor, né? Daqui a algum tempo a gente vai ter fôlego para olhar isso para trás com mais tranquilidade, mas assim, o que a gente viu nas eleições em São Paulo é um belo exemplo disso, né, de como a rebeldia também foi sequestrada pelo capital. O rebelde não é o revolucionário, o rebelde é o empreendedor, não vou falar o nome dele, ficar nervoso, mas enfim, mas a gente consiga respirar e ver isso com a fome. Por aqui que já foi demais, eu vou derrubar. Aí só vem a Vanessa pra cá. Beleza. Respondendo um pouco, eu acho que todas as perguntas caminham um pouco para essa questão da poesia como ferramenta de construção de novos mundos e de utopias. E a última pergunta que eu quero me concentrar mais em responder, porque eu acho que ela acaba respondendo as outras também junto, né, que é em relação a dificuldades e entraves, obstáculos que os slams, não só os slams das mulheres, mas as batalhas de poesia em geral passam. E também uma outra pergunta que é o que é que falta, né, para que essa organização, de fato, efetivamente surja como essa potência. Eu acho que muita coisa já tem sido feita, mas algumas respostas podem ser encontradas na própria história das batalhas de poesia. As batalhas de poesia, elas não surgem nesse contexto periférico, elas assumem esse caráter periférico em muitos lugares do mundo, e aqui no Brasil isso é muito forte. Aqui no Brasil, quem fala de batalha de poesia está falando necessariamente de rodas de poesia falada que acontecem nas ruas, nas praças e nas periferias, e majoritariamente são pessoas negras, mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, e etc., que estão se mobilizando e escrevendo, e recitando, e performando sobre isso. Mas, ainda que não tenha surgido na periferia, surgiu lá no pub nos Estados Unidos, lá nos anos 80, meio que com uma brincadeira de barzinho, né? Vamos aqui fazer uma competição de poesia pra ver o que é que vai dar. E aí o povo foi comprando cerveja e dando nota pra poesia, e aí de repente isso tornou-se uma coisa mundial, assim, de muito sucesso. Mas mesmo não tendo surgido na periferia, ainda por um dono de bar que também era operário. Então ele já tinha um pouco dessa visão de querer democratizar o acesso à poesia. Então isso já era um projeto desde a origem do slam. E aí quando ele vai nascendo nas comunidades, o primeiro slam do Brasil também não foi numa periferia. O primeiro slam no Brasil foi coordenado, né, que é o ZAP, Zona Autônoma da Palavra, que é em São Paulo, pelo Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, e foi trazido, né, foi importado por Roberta Estrela d'Alva, que é uma dramaturga, atriz de São Paulo, que ela foi nos Estados Unidos, viu o que estava acontecendo, trouxe para cá, criou, e aí o segundo slam, que foi já baseado no dela, já foi o slam de rua, e aí as pessoas começaram a virar uma febre, e aí muita a galera que já era do hip hop, que já fazia batalha de rima, que já cantava,
começou a participar também, e aquilo virou um movimento que tomou as proporções que tem hoje, não só de democratização do acesso à poesia e à ocupação do espaço público, mas também de múltiplos debates que acontecem na maioria deles. Você vai ter slam, que você vai ter roda de conversa sobre direito à cidade, sobre violência, que vai ter arrecadação de alimentos, arrecadação de absorventes e tudo mais. E ainda quando não, você ainda vai ter, dentro de uma estação de metrô, pessoas que passam por todo esse processo de roubo do tempo, que não tem tempo para chegar em casa e ler, passando por uma estação de metrô e vendo o poeta recitando ali e já internalizando aquilo de uma outra forma. Então, a poesia está na rua. Isso acontece também com a poesia nos transportes públicos e tudo mais. É uma forma que a literatura tem de chegar nas ruas e nas pessoas que não têm esse tempo, né, dessa fruição voluntária, digamos assim, né, de chegar em casa e dedicar um tempo para a leitura. É um processo diferente. E também de valorização da oralidade, que eu acho que é um resgate importantíssimo. Dizer, a literatura não é só a literatura oficial que está nos livros, a literatura já existia antes disso, rodas de poesia já existiam muito antes disso, então a própria gira do slam já é uma circularidade nesse sentido. Você tem as histórias dos griots, contadores de história, e você tem vários núcleos dentro de quilombos e pessoas dentro de comunidades que se dedicavam a isso. E aí, de uma outra forma, isso agora aparece no meio de uma praça, todo mundo reunido em roda, para recitar sobre essa memória também, sobre essas reivindicações. Então, acho que está tudo conectado. E as dificuldades, assim, são várias no plano prático das coisas. Ninguém liga para a batalha de poesia. Então, você quer fazer uma parada, você vai na prefeitura, lá em Camaçari é assim, você vai na prefeitura, precisa de um todo para cobrir o equipamento de som, precisa de um ponto de energia. Você chega lá, não tem nada, ou faz tomando chuva, ou faz tomando sol para perder seus equipamentos, ou chama um eletricista, primo, tio de alguém para fazer um gato no meio da praça, para poder conectar e sempre levar um choque lá, mas para fazer o evento do mesmo jeito, porque a prefeitura não coloca. Tem lugares que já tem uma flexibilização maior, os slams já conseguem editar, já estão nos livros didáticos, então está conseguindo criar aí algumas brechas, e aí vem toda aquela preocupação, né, da cooptação, porque, querendo ou não, apesar de ser do foco do slam ser o comungar a poesia, ainda é uma competição, então já rolam esses desvios, né, de muita gente querer fazer para cortar um caminho ali de sucesso, ou vou escrever poemas sobre essa reportagem que saiu aqui de não sei quem que foi assassinado, porque isso vai criar engajamento e eu vou, sabe? Questão de humanidade, né? Porque existe o ser humano apesar de tudo, e aí você vai ter o ser humano no capitalismo apesar de tudo, e aí você vai encontrar vários casos desses também, muitas questões de briga, de picuinha, de você querer ganhar e ficar naquela obsessão, quero ganhar, sendo que não é sobre isso, sabe? Então tem essas dificuldades financeiras muito, gente que desemprego, violência policial lá no slam, além no slam das mulheres, na questão da praça. É uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida, foi quando eu fui participar do Campeonato Baiano de Poesia, que foi lá na Praça Branca, o slam das mulheres sediou. E aí meus pais foram assistir, a primeira cena que eles viram quando desceram do Uber foi um quadro da praça, e a polícia lá com arma, colocando os meninos todos na pista de skate. E aí meus pais, eita, e foram com minha sobrinha, que era criança, ficou todo mundo assim, meu Deus. Mas depois, vendo a batalha, eles já se acalmaram, entenderam até muito do que tinha acontecido antes e do porquê que a polícia chegava lá todos os dias, no mesmo horário, para ver quem é que estava arruaçando no meio da praça. Isso acontecia com muita frequência. Hoje menos, porque a gente está usando menos a praça, está usando outras praças, e aí também já tem tempo de consolidação, e a gente vai aprendendo a lidar melhor, mas tem muita questão com o poder público, muita questão de embate direto mesmo, de briga, e de dizer, não quero, és uma das mulheres, não vou assinar isso não quero assinar isso não quero pegar isso não. E isso vem de uma postura combativa mesmo, da gente dizer que não vai deitar para ninguém que esteja sucateando a cultura do jeito que estão fazendo na gestão do lado de Camaçari.
Então, acho que em relação às Lamas Mulher é isso e as Lamas Geral também. Não vou falar muito não, senão começa a me empolgar para outro, não tem muita coisa para acontecer. Obrigada. Bom, gente, eu gostaria de agradecer meus companheiros, minha companheira aqui de mesa, pelas elaborações, ideias, poesia, canto. Gostaria de agradecer vocês. Eu peço desculpa pelo autoritarismo de não oferecer vocês a oportunidade de falar na hora usual. Também peço desculpa pela minha gestão do tempo, mas, como diz uma querida amiga e afiliada do Alameda, o tempo, ao final, é um conceito colonial. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a Casa da Favela. Por favor, fiquem. Agora temos a terceira mesa de hoje, coordenada por Alameda e TBL, que vai ser o lançamento de 2 livros. Livro organizado por Vanessa Oliveira, afiliada do Alameda, e livro do Felipe Eugênio, que vai ficar aqui pela terceira vez. Não vai sair. Então, nós 3 vamos nos retirar e gostaria de convidar a Vanessa para chegar aqui. Muito obrigado. Thank you.